Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão vocês? Eu estou bem. Paz do Senhor. Um bom domingo. Um ótimo dia de descanso para vocês. Estamos aí no segundo dia, segundo dia de agosto, né? Que Deus abençoe vocês. Agradeço a cada um de vocês pelas mensagens que vocês têm me incentivado. Às vezes a gente vê as lutas, não vê as pessoas que estão nos apoiando nessa luta, com uma mensagem de carinho, de amor, de gratidão. Às vezes a gente sente só, na hora que dá um toque no meu aparelho, celular ou no tablet, eu vejo que ali naquele momento a solidão acabou. Além de eu ter Deus, ainda tenho a companhia. Deus abençoe. Eu estou um pouquinho apressado, meus irmãos, porque é corrido domingo para mim, somente hoje. Vamos orar, Pai nosso. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia pela presença, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu socorro, Pai. Pai, obrigado pela família abençoada que me deu, Pai. Tanto minha família de sangue como das redes sociais, Pai. Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor Deus Santo, nos nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minha transgressão, por pensamento, ignorância, que eu fiz, que eu pequei, que eu errei, que desagradou o Senhor, perdoa da minha casa, perdoa meu Pai em terra. E temos esquecido o Senhor pelas nossas faltas, Pai. Pai, fala conosco hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém, amém. Irmãos, nós estamos já numa parte, nós estamos no livro de Romanos, a mensagem do mês, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 e 17. Na leitura hoje nós estamos encerrando por enquanto Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 19. Vamos ver o que Deus fala conosco através do apóstolo Paulo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Quando ele fala do judeu, são povos escolhidos, separados do Senhor. Gregos são as nações, as nossas nações. São nós que hoje eram afastados do Senhor. Não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo e levar a mensagem de Cristo e falar do amor de Cristo. Embora nós sabemos que muitas pessoas vão ser contra, muitas pessoas vão perseguir, não vão aceitar. Não se envergonhe, porque é o poder de Deus para a salvação. A palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, a tua mensagem, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Mas aquele que não crê já está condenado. Então a palavra de Cristo, a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Escrito assim, creres, verá a glória de Deus. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo será pela fé. Que na palavra de Cristo, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, pela fé, de fé em fé. Nós vivemos pela fé. Nós somos justificados por Jesus. O justo viverá pela fé. Nós não vivemos de aparência de homem nenhum, ou de homem algum. Mas vivemos pela fé no Filho de Deus, pela fé em Deus, no amor que Deus tem por nós. Essa mensagem de Atos de Romanos, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos agora
ao Atos dos Apóstolos. Hoje nós estaremos, por enquanto, encerrando Atos dos Apóstolos. Ainda fica faltando 29, ainda faltam 9 capítulos para encerrar. Vai demorar um dia. Paulo em Éfeso. É mais um lugar onde Paulo foi enviado. Ele sentiu no coração e Deus assinou embaixo. E a Éfeso, um povo bárbaro, um povo que não tinha conhecimento do Senhor. Ali ele poderia ser apedrejado, porque Deus não sabia como ia ser recebido ali, como ele fala, que ele não sabe o que vem sobre ele. De cidade em cidade, eu não sei o que o Espírito Santo revela a ele. Então nós não devemos temer aonde ir, porque como ir, porque é Deus que manda, é Deus que envia. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco na casa de quem for, no hospital, na cadeia, nem mesmo nas igrejas, porque nós somos perseguidos. Paulo foi perseguido também nas igrejas. Paulo foi perseguido aonde ele ia, mas ele estava levando o poder de Deus, a graça, a palavra de Deus, para toda criatura. E ela chegou até a nós. E nós estamos aqui para espalhar esse evangelho. Vamos ver o que Paulo foi fazer essa? Foi libertar, curar, abrir, preparar mais obreiros para a obra do Senhor. Esse é o nosso dever como cristão, como servo do Senhor. Abrir igrejas, ajudar igrejas que estão abertas, congregações, orar por eles, visitar necessitados, ajudar os órfãos necessitados. Esse é o dever de nós. Orar uns pelos outros, orar pelas igrejas que estão abertas, que estão abrindo. É o dever do cristão chamado que Deus tem na minha vida, na tua vida. Nós temos que ver que os apóstolos, o povo, o que Deus escolheu, não temeram, não tiveram vergonha de falar do amor de Deus. Muitas vezes nós somos envergonhados por Deus porque nós temos vergonha. Nós ficamos escondidos no nosso egoísmo, nós ficamos escondidos no nosso eu, na nossa preocupação. Como fazer o que falar, não pedindo direção ao Espírito Santo, que direciona o nosso passo, a nossa palavra, o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos pela fé. Vimos hoje mais cedo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Pela fé que nós vivemos, pela fé que nós fazemos. É pela fé que nós andamos. É de fé em fé que nós existimos. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo tendo passado por toda a igreja que foi a época, achando ali alguns discípulos, disse-lhes investigar o Espírito Santo, quando estes eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então em que foi batizado, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de ver, isto é, Jesus Cristo. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falava a língua e profetizava. Estes eram todos uns 12 homens. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do Reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na área ouviram a palavra do Senhor, assim judeus como gregos. Nós vemos que nem em todo lugar Paulo era recebido, apóstolo. Não é só Paulo, não falando de Paulo que nós estamos
Nós falamos de Pedro, vamos dizer mais. Os apóstolos, Paulo não era bem recebido. Os que estavam com ele não eram bem recebidos. Mesmo levando a palavra para o povo escolhido, o povo de Jerusalém, os judeus não aceitaram Cristo. Eles não entendiam o propósito de Deus na vida deles. Então Paulo ali falava com ousadia que nós devemos ter. Quando eles não aceitavam, eles saíram. Eles procuravam outro lugar, onde o povo tivesse com o coração, com a mente aberta, para receber e crer. Não é só receber a palavra, não é só buscar a bênção, é crer também, obedecer. Então ele pega aqueles que estavam com ele, ele vivia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, casa em casa. Mas o importante é que eles não desistiram de levar a mensagem da salvação. E essa incumbência foi dada a mim e a você no dia de hoje. Nós temos a incumbência de continuar ajudando, assistindo as pessoas, levando a palavra da fé, a palavra da salvação. Quando os apóstolos, quando Paulo ia, onde ele ia, tinha sempre pessoas que se levantavam. Aqui no versículo 23, fala de Demétrio, um homem invejoso, um feiticeiro, que era contra a palavra do Senhor. Então ele procurava pessoas para ir contra Paulo, levantar contra Paulo, para apedrejar, machucar, prender. Nós achamos isso hoje. Na empresa que eu trabalhava, na época que eu me converti, tinha esses motivos. Eu convidei o pastor da nossa igreja, de um sábado por mês, a gente fazia culto lá, autorizado pelo patrão, pelo dono da empresa. A gente era muito bem recebido, mas tinha aqueles que separavam, que ficavam os outros para fora. E para vergonha nossa, tinha um cristão evangélico que chamava o povo para trás, que estava seguindo, estava na igreja, e ele se amotinava contra a igreja, contra a minha pessoa, talvez contra a minha igreja. Mas eu glorifico a Deus que a maioria escutava, seguia ele quem queria. No meio dele, com ele também estava um que era afastado. Ele tinha se afastado do caminho do Senhor. Mas esse passou muito tempo, ele reconciliou, ele voltou para a casa do Senhor. Porque nós encontramos quando estamos fazendo a obra do Senhor. Paulo aqui encontrou também. Os apóstolos encontrou, Jesus encontrou. Quantas pessoas se levantou contra o próprio Jesus Cristo? Acabou de dar. Quantas pessoas tentou barrar o ministério de Cristo? Mataram. Mas está é cumprimento das Escrituras. Não é porque é cumprimento das Escrituras que nós vamos aqui que vai ser tudo como o homem quer, ou do jeito que ele quer, não, é do jeito que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estamos de pé hoje, nós seguimos fazer a vontade dele, não importando com as pegadas, com as perseguições, com as pessoas que caluniam, defamam, não se importando com as pessoas que não aceitam a palavra, olhando sempre para frente. O alvo é nosso, é Jesus Cristo. Nosso alvo é levar as pessoas até Jesus Cristo. Não é se preocupar com quem se levanta, não é deixar isso com Deus. Não é se preocupar com quem se rebelia. A rebeldia faz parte do mundo. Então, o nosso dever é orar para que Deus liberte, para que Deus salve, e não olhar para isso, olhar para Cristo. Nós não estamos aqui para olhar para homem nenhum, mas para fazer vontade daquele que nos fez, daquele que fez o céu e a terra. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourive da prata, por nome de Demétrio, que fazia prata de níquel,
e Diana davam não pouco lucro aos artífices, os quais, havendo-os ajudado com os ofícios sociais de obras semelhantes que, senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos nós prosperidade e bens verdes, e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são Deus os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em desprezo, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vendo você esta majestade daquela que toda a Ásia, todo mundo venera. Aqui, a preocupação dele não era com as imagens que fazia, era com dinheiro. Ele era pegado o dinheiro não com a salvação das pessoas. Era pegado a servir um Deus que não existia, a seguir uma estátua. Mas a preocupação dele não era a estátua, ou venerar aquela estátua. Era o lucro dele. Quantas pessoas hoje deixam de seguir Jesus por causa do medo de perder ganho. Mas Jesus fala que vale nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Muitos, como esse, no dia de hoje, deixam de seguir a Cristo por amor ao dinheiro, por amor às coisas desse mundo. Nós estamos aqui para tirar as pessoas, para levar, ensinar que o apego às coisas desse mundo, às estátuas, às imagens, não nos leva a lugar nenhum, só nos leva à perdição. O apóstolo Paulo nos ensinou isso pelo Espírito de Deus. Essa é a mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Amanhã nós estaremos entrando em Romanos 2 dias. Vamos lá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, que nós perdamos a Jesus. Nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais um vídeo. Obrigado por cada vida para que tu colocou no meu caminho. Obrigado, Senhor, pela luta, pela tempestade, pelo deserto, pelo alimento, pela bonança. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, meus irmãos, como eu falei antes, meu propósito por enquanto, não sei até que dia, era até o último dia do mês de julho, mas vai continuar. Vou só agradecer. Tenho muito que agradecer a Deus pela minha família, pelos meus parentes, pelo que eu tenho, pelo deserto. Tenho muito que agradecer a Deus. Pela minha vida, né, pelo amor que Ele teve por mim, pela minha família, dando vida ainda por esse tempo. Quando o homem falou que não passava daquele dia, já passaram 21 anos, eu estou aqui para a glória de Deus. É o meu propósito, mas vai até mais à frente, é só agradecer. Você que está comigo, você pode fazer suas petições. Não é o propósito de só agradecer, é meu. Agradeço pela vida de vocês. Que Deus abençoe. Tenha um bom domingo. Ótimo dia de descanso. Muitos estão trabalhando. A última profecia da vitória se cumpriu, é a volta de Cristo. Ele voltará. Que Deus abençoe. Jesus te ama. Eu também te amo em Cristo Jesus. Um abraço, irmão Glória.